Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Uma excelente semana para você, uma excelente segunda-feira para todos nós. Dá aquela paradinha, curte a live, compartilha, que é muito importante. Pois bem, meu querido e minha querida, está na cola de Bolsonaro e dos seus asseclas, do tenente-coronel Mauro Cid, do general Mauro Cid, do tenente-coronel Osmar Crivaletti, também do advogado Frederic Youssef. A Polícia Federal está na cola, bem como o FBI. O FBI? Mas como assim, André? O FBI? Como que é isso? Bolsonaro e todas essas pessoas envolvidas na venda desses bens da União de altíssimos valores e em sua grande monta em joias vão responder também por crime lá nos Estados Unidos? Vou te explicar tudo isso, meu querido e minha querida. E já te antecipo que sim. Por isso dá aquela paradinha, curte a live agora e compartilha, que é muito importante e que temos informações também que são de utilidade pública. Pois bem, houve a apropriação e o desvio desses bens de alto valor, joias principalmente. Houve o desvio dessas joias que deveriam ser incorporadas ao patrimônio do Estado brasileiro, foram incorporadas ao patrimônio privado de Bolsonaro e foram muitos vendidos especialmente ali nos Estados Unidos. E a Polícia Federal já disse que a viagem de Bolsonaro no dia 30 de dezembro, usando o avião oficial da Presidência da República, não foi sem razão. Dia 30 de dezembro, Bolsonaro ainda era presidente e ele poderia, portanto, usar a aeronave oficial da Presidência da República. E ele usou isso para levar joias para os Estados Unidos, junto com a sua família, junto com Mauro Cid, enfim, para que fosse vendido lá. E o FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, está em trabalho de cooperação mútua e está havendo compartilhamento de informações entre essas polícias. E o FBI está investigando, lá no território dos Estados Unidos, se houve crimes financeiros praticados por esses que eu acabara de citar, tendo como cabeça e chefe mor, nós sabemos, Bolsonaro, principal beneficiado com a venda dessas joias. Se houve crime financeiro, se houve abertura de contas bancárias para os desvios de dinheiro vindo do estrangeiro, enfim, uma série de situações que já estão sendo investigadas e que, se incorrer em crime, Bolsonaro vai responder lá nos Estados Unidos conforme a lei dos Estados Unidos e os tipos penais, notadamente em relação a crimes financeiros. Inclusive, a Polícia Federal já descobriu também que Bolsonaro comprou vários imóveis nos Estados Unidos. Logo, o FBI também está investigando e quer saber a fonte, de onde veio os valores para a compra de imóveis ali no país. Será que tem lavagem de dinheiro em toda essa situação também nos Estados Unidos, além dos crimes financeiros? É isso que Bolsonaro poderá responder ali nos Estados Unidos, conforme as leis daquele país, uma vez que ele adentrou naquele território e, pelo que tudo indica, para o cometimento de crimes. Em relação à lei brasileira, Bolsonaro vai responder segundo a legislação brasileira, que prevê que ele cometeu, se de fato e de verdade a justiça entender todos esses conjuntos probatórios como suficiente, vai responder pelo crime de peculato e lavagem de dinheiro. Além de outros crimes ali, que permearam todas as condutas no sentido de garantir o sucesso e o êxito da operação criminosa. Quais seriam esses crimes, Andréia? Prevaricação,
uso de bens públicos para o cometimento de crime, o avião da FAB, o avião oficial da Presidência da República, o uso da máquina administrativa, de servidores públicos e de toda uma estrutura para reverberar a prática delituosa dessa organização criminosa, segundo reconhecido pela própria Polícia Federal, envolvendo general, coronel, tenente, servidor. E também existe ali já a suspeita de que o filho Renan Bolsonaro pegou joias para vender, bem como o irmão de Michele Bolsonaro também pegou joias para vender. Pelo que eu vi nos autos do processo, da investigação, gente, funcionava da seguinte forma. A pessoa que se predispusesse a pegar um kit de joias ou uma joia e vender, é tipo assim, você quer tentar vender? Pega a joia, vende. Uma parte é sua, tantos por cento é seu, o restante você me devolve. Parece que foi isso que aconteceu, porque foi joias distribuídas ali para Renan Bolsonaro, até agora o que foi descoberto, para Michele Bolsonaro, para o irmão de Michele Bolsonaro. Inclusive, Michele Bolsonaro, na visita ali do rei Charles ali na Inglaterra, disse que ela sumiu um kit de joias no hotel lá onde eles estavam. Conversa para boi dormir, né, gente? Sumiu, o hotel é responsável. Se sumiu, o hotel vai ter que pagar. Então isso é conversa para boi dormir. E Michele Bolsonaro e Bolsonaro, já expliquei para vocês, serão objeto de uma segunda fase de toda essa operação criminosa de investigação por parte da Polícia Federal. Por quê? Quem era beneficiado com todas essas vendas, com essa apropriação dessas joias que foram dadas em grande parte ou quase na sua totalidade por governos estrangeiros a título de presente para o governo brasileiro, não para a pessoa Bolsonaro, mas para o cargo da presidência da República, em que esses bens deveriam ser acrescidos aos bens públicos da União e do Estado, o que não fora, havendo apropriação indébita, desvio que caracteriza o crime de peculato, que é um crime contra a administração pública que tem pena de reclusão de até 12 anos. Fora outros crimes, como, por exemplo, a investigação que está ocorrendo no sentido de que houve lavagem de dinheiro com esses valores, notadamente com a doação de Pix, que para tornar toda a operação e o dinheiro lícito, houve então todo esse esquema de doação de Pix, em que muitos, pelo que tudo indica, vieram dessa origem ilícita de venda de bens públicos de altíssimo valor, dessas joias todas. Um verdadeiro escândalo. E os próximos investigados já estão sendo investigados. Por quê? Porque a Polícia Federal pegou celulares, pegou telefones, pegou HD, pegou um monte de situações que estão sendo investigadas agora, exatamente para saber quem era o chefe de toda essa operação. Faz-me rir, não é? Quem era o chefe de toda a operação? Quem é que ia ganhar de fato e de verdade com esses valores e com essas vendas? Tão difícil. Mas o problema é que precisa de provas, de fato e de verdade, para incriminar qualquer pessoa que seja, especialmente um ex-presidente da República. Então é isso que está ocorrendo e todas essas provas podem ter certeza que serão alcançadas. Inclusive o advogado aqui, Frederic Youssef, disse que está sendo perseguido, que tudo não passa de uma invenção, de uma perseguição, bebê. É isso que ele disse. Só que, meu querido, minha querida, a polícia tem tudo. A polícia tem o dia que ele saiu do país, que eu vou até achar aqui para você e faço questão de passar as datas. O advogado foi atrás das joias para resgatar as joias, porque o TCU comunicou que tinha que devolver as joias. Então eles foram lá pegar um kit de joias que tinha sido descoberta. Muitas outras foram vendidas. Então ele foi para os Estados Unidos no dia 14 de março. Tem passagens, tem vídeos, tem filmagens no aeroporto. E ele foi, então, o advogado Youssef, Frederic, foi no dia 14 de março para os Estados Unidos resgatar o Rolex cravejado de diamantes de ouro branco. E dia 29 de março ele conseguiu pegar, viu, o relógio de volta, ele voltou para o Brasil. Dia 2 de abril, ele se encontrou com Mauro Cid aqui no Brasil e devolveu para Mauro Cid o relógio. E dia 4 de abril foi depositado essas joias
no tribunal não. Foi para dar satisfação para o Tribunal de Contas da União, mas foi depositado na Caixa Econômica Federal, que tem o cofre para fazer toda essa segurança. E a polícia tem provas de tudo, passagem de avião, passando ali na alfândega, tudo, tem provas de tudo. De Mauro Cid ali entrando no aeroporto com a mochilazinha, enfim, tem prova de tudo. Então essa conversa fiada, essa balela de perseguição, de blá blá blá, se for assim tá muito fácil. Só ele comprovar que não viajou. Só ele comprovar que essas provas auferidas pela Polícia Federal não existem. E existem. Estão nos autos do processo de inquérito policial e de investigação. E a situação só está se fechando e agora dois principais que estão sendo investigados, Bolsonaro e Michele Bolsonaro, que teve a quebra de sigilos, pedida a quebra de sigilos para o Supremo Tribunal Federal, ali pela Polícia Federal. Inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o passador de pano, que em setembro ele e a Lindoura Araújo vão pegar o seu banquinho e sair de fininho, pegar suas malas e ir fora da Procuradoria-Geral da República. Veja só, Augusto Aras, como não podia ser diferente, pediu para Alexandre de Moraes deixar esse caso e enviar para a Justiça Federal. Para a Justiça Federal de Guarulhos e declinar da competência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não tem que julgar nada disso. Quem tem que julgar é a Justiça Federal de Guarulhos. Foi isso que o Procurador-Geral da República, passador de pano, fez. O que não podia ser diferente, não é? Mas Alexandre de Moraes é um cara tão esperto que ele fez? Logo no processo de investigação, Alexandre de Moraes já colocou toda essa demanda junto com os atos atentatórios do dia 8 de janeiro, junto com a questão das milícias digitais e de fake news. Para quê? Para amarrar a conexão. O que é isso, Andréia? A conexão ocorre quando uma situação atrai a outra e determina então a competência. Nesse caso, os atos golpistas, como os golpistas foram burros e atacaram a sede do Supremo Tribunal Federal, passou a ser de competência privativa do Supremo Tribunal Federal julgar toda essa demanda. E como existem indícios de que essa venda dessas joias serviu para financiar também os atos golpistas em relação também ao Pix, de doação de Pix de Bolsonaro, que seria também uma forma de lavagem de dinheiro, Alexandre de Moraes fez a conexão. Juntou todos esses inquéritos de investigação, basicamente com a conexão um entre os outros. Logo, o Supremo Tribunal Federal, que é o competente para julgar toda essa demanda das joias, envolvendo o general Mauro Cid, o coronel Mauro Cid, o tenente Osmar Crivalete, Privalete, Trilete, Quatulete, enfim. E também o advogado Youssef ali, Frederico Youssef. Então, Alexandre de Moraes foi muito esperto, muito inteligente e sagaz nessa situação. Por quê? Porque Alexandre de Moraes sabia que Augusto Aras ia dar nos burros náguas. Como ele sabia que o passador de pano, junto com o Lindoura Araújo, que tiveram reuniões secretas com Bolsonaro, que nós temos que saber qual foi o conteúdo dessas reuniões secretas com Bolsonaro, né, o ex-presidente, sabia que ele ia dar para trás, ele ia dar ré, ele ia, né, cagou na entrada, vai cagar na saída. Então, Alexandre de Moraes já foi inteligente e fez isso logo nas primeiras páginas do inquérito policial, concatenando todos esses inquéritos em um só, cuja base é, dentre outras situações, uma possível estratagema para utilização e financiamento dos atos golpistas. Logo, Augusto Aras caiu do cavalo e a competência permanece e continua no Supremo Tribunal Federal, para desespero de Bolsonaro e Michele Bolsonaro. A cada dia, mais situações vêm corroborando para um fato, que é a prisão de Bolsonaro, viu? Inclusive, o advogado Bernardo Fenelon deixou a defesa de Mauro Cid. Ele alegou quebra de confiança.
Que é isso, André? Quebra de confiança entre um advogado e o seu cliente. Meu querido, Mauro Cid mentiu e Mauro Cid omitiu fatos e informações para o seu advogado. Quando o advogado dele viu explodir essa operação da Polícia Federal, em que tem vídeos, tem áudios, tem conversas, tem imagens de Mauro Cid em toda essa trama de vendas de joias, o advogado dele simplesmente falou: não dá para te defender. É isso que aconteceu. Além disso, teve outra situação. O advogado disse que havia muita interferência de gente demais dando palpite, querendo informações, ligando, falando, dizendo como ele tinha e como ele não tinha de agir enquanto advogado, o Bernardo Fenelon. Por isso, ele deixou a defesa de Mauro Cid. Você sabe aquela situação, né, gente? Que o advogado já sabe o que vai acontecer. Já sabe. O chefe Mó vai ser preso, Micheleca Bolsonaro vai ser presa. Vai ser tudo preso, porque é uma verdadeira organização criminosa. E quem está dizendo isso não sou eu, mas você pode deixar aí se você acha, se você concorda com quem, André? A Polícia Federal e o próprio ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão de busca e apreensão, disse: uma verdadeira organização criminosa foi criada para desviar bens e presentes de altíssimo valor dos cofres da União para os cofres de uma organização criminosa, com nome, endereço e qualificações, em que essa gangue, essa organização criminosa, meu querido e minha querida, vai responder aqui no Brasil pelos seus atos e seus crimes contra a União, especialmente, e vai responder lá nos Estados Unidos por crimes financeiros. Está na cola dessa organização, Polícia Federal e o FBI. O que eu comentaria de tudo isso? A justiça tarda, sim, tarda, mas ela não vai falhar nesse caso, viu? E eu vou estar aqui sempre para falar isso para vocês e comunicar. E existe muita coisa ainda a ser revelada, que será um dos maiores escândalos dessa república, planejada, organizada, orquestrada e executada por pessoas que tinham e têm cargos grandes na administração pública. E nós já sabemos, de coronel a assessor de presidente da República. Quiçá o próprio presidente da República à época e a primeira-dama. Nunca foi Deus, pátria e família. Sempre foi quadrilha, bandidos e dinheiro e o toma lá da cá. Sempre foi isso. Em que a liberdade que defendiam era tão somente para dilapidar o patrimônio público, para ofender, mentir e roubar dos cofres públicos. Sempre foi isso. Essa verdadeira organização criminosa. Em que o Pix, as doações de Pix, que começaram a campanha dia 23 de junho, mas já estava sendo recebido Pix desde janeiro, sem nem mesmo ter lançado a campanha de Pix, já havia depósitos de Pix a Bolsonaro vindo sob o manto de uma pseudo-doação. Dinheiro das joias. Será? Lavagem de dinheiro. Será? Você que vai dizer aí. Deixe o seu comentário aí, que ele é mais importante para mim. Já falei demais, agora eu quero saber o seu comentário. Chega. Falei demais, chegar. Agora você vai parar e vai comentar. Mas antes, você vai curtir e compartilhar, que é muito importante. E você que está ao vivo comigo, ei, olha aqui para mim, dá uma paradinha aí, olha aqui para mim. Muito obrigada, beijo no seu coração, tamo junto na luta sempre. E aqui a gente fala e mostra sim. Muito obrigada, beijo no seu coração. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, uma excelente semana para nós. Tchau, tchau.